Nós estamos, por direção de Deus, o apóstolo Paulo Tércio tem trazido para nós, nesses 2 meses, uma palavra a respeito das verdades de Deus, a respeito de prosperidade, a respeito de conquista. Isso que o Sérgio acabou de falar é algo interessante. Nós temos uma cultura de achar que quando vamos a Deus, apenas para resolver problema. Amém? Quando ele falou a respeito de pessoas que pensam que seu casamento está excelente, por isso não precisa vir ao encontro de casais, porque é uma cultura nossa de que eu vou buscar Deus quando eu estou ruim. Tudo bem? Mas não é isso. E essas ministrações desse mês, do mês que vem, têm esse sentido, para nós termos esse entendimento. Existe uma visão errada a respeito de prosperidade, uma cultura de que o servo de Deus, que o filho de Deus, tem que viver de uma determinada maneira. Humildade não significa ser miserável. Humildade não significa ser pobre. Pobreza é maldição. E se estamos bem, esses temas para nós servem para nós entrarmos nesse pensamento, nessa cultura dos céus, amém? Nessa cultura do reino de Deus a respeito de prosperidade. O que Deus planejou, o que Deus programou a esse respeito quando formou a mim e a você, amém? A semana passada nós fomos instruídos, e nas casas de paz continuamos esse ensinamento, a respeito de 2 enganos sobre fortuna e destino. Amém? Poderíamos usar a palavra fortuna e sorte? 2 maneiras, 2 encantamentos, 2 maneiras erradas de alcançar ou buscar, ou também de nos atraírem a um tipo de escravidão, de busca incessante, sem Deus, fora do conhecimento de Deus. Amém? E essa semana nós estamos sendo ministrados a respeito de trabalho, que é algo que está no coração de Deus e que faz parte, inclusive, de uma, vamos dizer assim, da nossa profissão de fé na igreja. Quando você estuda finanças em qualquer uma das escolas, nós colocamos essa expressão. Uma das condições para alguém ser próspero financeiramente é trabalhar. Simples, né? Não é jogar na loteria. Isso é destino, isso é o outro Deus. Amém? Mas é trabalhar e entender que Deus dá a resposta ao nosso trabalho. Amém? Eu quero ler com vocês, antes disso eu quero orar, feche seus olhos. Pai, te agradeço mais uma vez pelo envio e pela oportunidade de estar aqui. Deus, abençoamos, confirmamos a bênção sobre a vida do apóstolo e da profeta e declaramos, Senhor, que neste tempo de ensino, o Senhor possa, apesar de nós, Senhor, trazer uma revelação nova, trazer um entendimento novo. Declaramos, Senhor, o Teu governo e o Teu reino aqui e rendemos ao Senhor gratidão e adoração, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com você Salmo 128, versículo 1. Salmo 128, versículo 1 e versículo 2. Vamos lá? Vamos de novo. 1, 2, 3. 2. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Eu vou ler de novo por causa da transmissão. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Aí vocês leram, feliz é o homem que teme ao Senhor. E este homem que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irá bem. Gostei dessa. Será feliz e próspero. Isso é palavra de Deus, querido? Sim ou não? E Deus está falando aí que uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que anda nos seus caminhos, vai ser uma pessoa que vai comer
do trabalho das suas mãos. Vai ser uma pessoa que vai ser feliz e que irá bem ou que será próspera. Eu quero só refletir uma coisa aqui. No versículo 2 ele fala, na minha versão, pois comerá do trabalho das suas mãos. Isso já quebra um paradigma, lá de fortuna e destino. O homem que teme a Deus, o homem que é feliz porque teme a Deus, o homem que anda nos caminhos de Deus, do Senhor e lhe agrada, não é o homem que vai apenas experimentar, assim, milagres, surpresas de Deus. O pastor Gerson falou sobre isso. Deus não está aí para tapar buraco, para tapar cheque especial. Amém? A Bíblia está dizendo que o homem bem-aventurado que anda no caminho de Deus, que teme ao Senhor, é um homem que trabalha, porque trabalha, vai comer do fruto do seu trabalho. Amém? Esse negócio de mágica, esse negócio de virar ser milionário de um dia para o outro, não funciona. É trabalho. Agora, a Bíblia fala também que Deus é um Deus que recompensa, além daquilo que nós pedimos ou esperamos, sim ou não? Se eu trabalho, eu confio no Senhor, eu temo ao Senhor, eu ando nos seus caminhos, eu vou trabalhar. Só que eu posso esperar um valor, uma recompensa, um fruto para o meu trabalho. Mas como Deus é bom, Ele faz isso multiplicar. Amém? Mas eu preciso trabalhar. Aqui não está dizendo que vai viver somente de presentes de Deus. Aqui não está dizendo que vai brotar ouro em todos os lugares. Aqui está dizendo, a pessoa trabalha. Só que Deus é um Deus que multiplica. Deus é um Deus que multiplica, Deus é um Deus que recompensa, diz a palavra, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós precisamos. Amém? O apóstolo Paulo Tércio colocou uma definição sobre trabalho. Hoje, moderna, você vê isso no dicionário. Atividades realizadas por alguém para alcançar um determinado fim ou propósito. Isso é trabalho. É um conjunto de forças, é um conjunto de esforços, é um conjunto de atividades que alguém realiza para chegar num final, num propósito. Isso é trabalho. Amém? O marceneiro vai pegar umas madeiras, vai fazer um projeto, vai olhar um projeto, então ele vai fazer essas atividades dele, desenhar, pegar a ferramenta de corte, pegar a ferramenta que mede, pegar a madeira, o material necessário, vai trabalhar nisso para chegar num propósito, produzir aquela mesa. Isso é trabalho. Amém? Tudo bem? Ele fala mais. Mecanismos, trabalho também, são mecanismos mentais ou intelectuais utilizados na realização de alguma coisa. O que quer dizer isso? Nós somos, diga para o seu irmão, faz tempo que a gente não escuta isso. Eu sou um espírito, tenho uma alma, habito num corpo. Como o pastor Gerson falou aqui, nós estamos aqui nessa terra, amém? Somos carne e osso, sim? Ninguém aqui passa por paredes, não? Você precisa comer, sim ou não? Você precisa beber água, amém? Você precisa dormir. Mas a Bíblia, essa definição está dizendo que o trabalho é um conjunto de mecanismos mentais e intelectuais. Nós somos criativos. Nós temos uma mente, nós temos um espírito. E trabalho é essa realização desses mecanismos mentais. É a realização desse movimento espiritual. Isso é trabalho. Amém? A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim será. Sim ou não? Trabalho começa na mente, trabalho começa no coração, trabalho começa no nosso interior. Amém? Conjunto de mecanismos mentais ou intelectuais utilizados para a realização de alguma coisa. Ouvimos essa manhã, e eu vou falar pouco sobre isso, mas aprendemos muito de manhã, você vê o vídeo da manhã, sobre a importância da revelação. Acabamos de falar, é um mecanismo mental, é
é algo dentro de nós. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e sua semelhança. Eu pergunto, quem criou todas as coisas? Quem trabalhou para criar todas as coisas? Ele trabalhou ou não trabalhou? A gente vai ler um texto, já vou adiantar. Jesus falou, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Para que todas as coisas existissem, Deus pensou, Deus imaginou, Deus sonhou. Aí Deus, isso é trabalho, sim ou não? Pelo que a definição que a gente leu. Deus trabalhou com a imagem, com a criação e gerou a criação, sim ou não? Tudo foi criado por Ele, diz a palavra, para Ele. Deus liberou uma palavra, mas antes dele liberar, o trabalho estava dentro dele, foi gerado nele. Amém? E a Bíblia diz que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Assim como tudo em Deus começa dentro, a Bíblia diz que como somos semelhantes, a palavra está dizendo isso, por sermos semelhantes, o nosso trabalho está dentro de nós. E é sobre isso que o pastor Gerson falou muito bem de manhã. Deus deu graça e trouxe um profundo ensinamento sobre isso. Ele colocou em nós o que Ele planejou para realizar. E para que eu descubra isso, eu preciso de revelação. Eu preciso buscar revelação sobre aquilo que Deus me capacitou, aquilo que Ele sonhou para mim. Deixa eu tentar esclarecer melhor. Desde os tempos de escola, eu sempre gostei de ensinar quem estava perto de mim. Desde colégio, sabe o que é colégio? É ensino médio. Vou traduzir na linguagem de hoje, né? Nova linguagem de hoje, ensino médio. Sempre gostei de estar junto com alguém, ensinando. Nos tempos de faculdade, nossa, aquelas coisas terríveis de fisiologia, para mim era tão fácil e tão tranquilo, e eu ensinava as pessoas, meus colegas lá sobre temas que eles achavam complicados. Ou seja, isso estava dentro de mim. E aí Deus me capacitou, me ungiu com um ministério nessa área. Em todos os meus trabalhos, tudo o que eu fiz, isso foi o que brotava naturalmente. A habilidade de ensinar, a habilidade de estar junto, de estar ajudando, de estar esclarecendo. Estou conseguindo explicar? Ou seja, está dentro de mim. Eu preciso buscar essa revelação e gerar. Amém? Ou seja, trabalho é algo de Deus, é algo que nasce no coração de Deus. Deus trabalha. Ainda trabalha. Eu sou semelhante a Ele, eu tenho que trabalhar. Deus gera uma motivação, Ele tem uma motivação, Ele busca uma motivação. Eu e você devemos buscar uma motivação para o trabalho. Isso é revelação. Eu preciso buscar de Deus revelação sobre o trabalho. Como o pastor Gerson explicou bem de manhã, essa motivação e esse trabalho, essa semente que Ele colocou, essa capacitação que Ele colocou dentro de você, é suficiente para te manter. É suficiente para te fazer feliz. É suficiente para você ser próspero, desde que você e eu busquemos uma revelação sobre o trabalho na nossa vida. Amém? Por isso eu não vou falar muito sobre isso. Diga comigo, Deus contempla o nosso trabalho. Eu quero ler um texto com você. Gênesis 31, 42. Gênesis 31, 42. Eu vou ler ali, vou ler aqui. Gênesis 31, 42. Eu vou ler na minha versão, vocês acompanham aí. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora por mim,
certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Gostei. Que momento é esse? Jacó está fugindo de Labão, depois de 20 anos de trabalho. Não é 14, pastor, não é 20. Ele trabalhou 7 anos por uma mulher, foi enganado, trabalhou mais 7 anos e trabalhou mais 6 anos com o rebanho de Labão, mesmo depois de ter casado com Raquel. Ele trabalhou 20 anos e agora ele foge, ele sai do domínio de Labão, o seu sogro. E o seu sogro, quando descobre que ele sai, ele vai atrás dele com a intenção de trazê-lo de volta, de tirar toda a riqueza que Jacó conquistou. E Jacó prosperou, sim ou não? Ele trabalhou e ele prosperou. Deus não deu aquela estratégia das ovelhinhas ficarem de frente para as varas cortadas, para gerarem mais ovelhinhas malhadas, rebanho malhado, do nada. Ele trabalhava e Deus deu uma revelação. Ele trabalhou e Deus trouxe uma revelação sobre o seu trabalho. E essa revelação sobre o seu trabalho fez ele prosperar muito. Amém? E chegou um momento, depois desses 20 anos, que ele então foge. Ele então vai embora. E Labão corre atrás dele. Só que antes de Labão sair, na noite, Deus fala com Labão num sonho: não fales mal, não fales bem, não toques em Jacó. E Jacó está dizendo aqui: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, se o temor de Isaque não fora por mim, certamente você ia me mandar embora. Porque os homens são assim. Os homens têm interesse. Mas ele está reconhecendo: Deus viu o meu trabalho, viu a minha aflição e o meu trabalho na noite passada, e Ele manifestou a sua decisão a meu respeito. Interessante essa versão. Labão queria destruí-lo, Labão queria de novo escravizá-lo, mas ele tinha o temor, mas ele tinha o nome de Deus, e Deus tomou uma decisão: você não vai tocar nele. Amém? Deus olha o nosso trabalho. O que Jacó está reconhecendo aqui? Ele viu o meu trabalho, ele viu esses 20 anos de trabalho, e ele está me recompensando agora. Amém? Às vezes as pessoas pensam que Deus não se importa, que Deus não se importa com o que nós estamos, com o que Ele está realizando, que Deus não se importa com os abusos que os patrões estão fazendo, que Deus não se importa com a situação financeira, com a economia das nações, que Deus não se importa. Esse texto está dizendo: Ele se importa, e Ele tomou uma decisão a respeito de Jacó. E hoje Ele toma uma decisão a nosso respeito, hoje Ele toma uma decisão a teu respeito. Entra no princípio do trabalho, entenda que eu já coloquei em você uma motivação, eu já dei para você ferramentas, desde que você caminhe em temor, desde que você conheça os meus caminhos, desde que você deseje buscar isso que eu coloquei em você, eu tomei uma decisão: você não vai ser mais escravo. Amém? Você não vai ser mais explorado, mas você vai experimentar, você vai viver o benefício do trabalho e o fruto do trabalho. Lemos Salmo 128? Ele vai ver, ele vai comer do fruto do seu trabalho. Amém? Repete comigo então: Deus contempla o nosso trabalho. Segundo aspecto, o trabalho faz parte do caráter de Deus. Diga para quem está do teu lado: o trabalho faz parte do caráter de Deus. Isaías 64, 4. Eu estou querendo com esses textos, querido, trazer uma luz
sobre um engano, vou falar mais profundamente daqui a pouco, sobre esse paradigma de que trabalho é maldição, de que trabalho é escravidão. Você já ouviu falar esse negócio de manhã? A pessoa falar de manhã? Não vou dizer que foi você. Dá um beijo na esposa e fala: vou para a guerra. Estou indo para a luta. Quem já falou isso? Estou indo para a luta, estou indo para a guerra. Para onde está? Podendo trabalhar. Entende? Você percebe? Da mesma maneira que o Sérgio falou a respeito de casamento. Encontro de casais só por problema, há uma cultura, há uma ideia de que o trabalho é luta, é guerra, é escravidão, como Jacó estava vivendo os 20 anos na casa de Labão. Amém? Esses primeiros textos é para trazer para nós esse esclarecimento. Deus se importa, Deus olha para o que nós fazemos. Deus é um Deus que trabalha. Leia aí comigo. Amém? Desde a antiguidade ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu Deus além de ti, que trabalhe por aqueles que nele esperam. Diga para quem está do teu lado: se Deus trabalha, por que você não, querido? Fala o querido, é importante. Amém? Não tem isso. Deus é um Deus que trabalha. E nós temos a sua imagem e somos a sua semelhança. Mas esse conflito, essa ideia, esse pensamento equivocado tem trazido muitas cadeias e muitas prisões no meio da humanidade e no meio do povo de Deus. No nosso país existe uma frase, uma lei, chamada Lei de Gerson. Não tenho culpa, pastor. Quem aqui já ouviu essa Lei de Gerson? Só a terceira geração para frente. Geração dos 50 para cima. Tinha um jogador brasileiro que era o Gerson, da Copa de 70. Ih, pastor, eu nem sabia que eu ia nascer no ano de 70. Tá bom, mas confia que a gente está falando a verdade. O Gerson foi um jogador da seleção de 70. Depois ele fez uma propaganda na TV, uma campanha publicitária, o Jerry gosta disso, esse é para o pastor Jerry, uma campanha publicitária sobre cigarro. E terminava a frase, porque todos querem levar vantagem. Era um negócio assim, não era? Levar vantagem em tudo. Porque o que todos querem é levar vantagem em tudo. E isso veio como que como que eu posso dizer? Um pensamento colocado no povo brasileiro. Ou seja, o diabo já vem trabalhando, e essa expressão trouxe uma marca, um peso, um comportamento para o povo brasileiro de que para o trabalho é para escravo, trabalho é para, vou usar uma palavra forte, é para trouxa. Não é trouxa de roupa. É para gente boba. Porque eu vou conquistar puxando o tapete do outro, mentindo, errando, subornando, corrompendo. Amém? Essa é a lei de Gerson. E graças a Deus que o Senhor está limpando essa nação, amém? Quando falamos da Lava Jato, estamos falando de corruptos lá, mas não é lá, querido, é na nação, é no povo, é na minha casa, é na sua casa. Porque esse pensamento de lei de Gerson, por causa do Gerson, não é desse Gerson, por causa do Gerson, dessa propaganda, desse slogan que foi usado, há essa cultura de que eu não preciso trabalhar. Me desculpe, quem é funcionário público, mas o que eles estão fazendo lá no Rio de Janeiro, eles não querem perder a sua mamata, sim ou não? Não podem ser mandados embora,
essa cultura, veja como foi estabelecido isso na nação. Eu vou para o Nordeste, as pessoas, a maioria é funcionário público da Petrobras e outras companhias. E a admiração deles é, nossa, você não vai fazer concurso? Você não vai ser concursado? Você não vai isso, não vai aquilo? Porque há benefícios. Amém? E eu não posso falar somente da Lava Jato, de magistrados, de presidentes, de ministros, de isso, de aquilo. Porque isso está impregnado na cultura. E graças a Deus por esse tempo de Lava Jato. Amém? Por esse tempo de Lava Jato. Deus está abrindo as torneiras e lavando essa nação. Amém? E graças a Deus pelo discernimento do apóstolo, em trazer para nós esses temas, para que nós abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para entender de fato qual é o plano de Deus. E o plano de Deus, querido, é trabalho. E o plano de Deus é comer o fruto do trabalho. Amém? Não é acomodar, não é tirar vantagem em tudo, é ser honesto, é trabalhar. E a sua promessa diz, você vai comer do fruto. Além disso, eu te surpreendo, amém? Que o Éden, esse lugar, era geograficamente delimitado. A Bíblia diz os limites. Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Pison e Quirion, um negócio assim. São 4 rios, é uma região. E nós aprendemos aqui na Escola Vida Cristã, se Adão e Eva não pecassem, eles não morreriam. Eles só iam ter filhos e multiplicar, obedecer o que Deus mandou, né? Multiplica, 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 multiplica. Só que ia chegar um momento que não ia caber ali, sim ou não? Ia ser a área de ocupação por metro quadrado, amém? Porque tem um limite. E a Bíblia diz que naquele lugar tinha toda a espécie de árvore, de todos os frutos, tudo ali era abençoado, amém? E a Bíblia diz em Gênesis 2, deixa eu ver se eu coloquei o versículo, que Deus colocou o homem neste lugar para guardar o jardim. 2,15, Deus falou, você vai estar aí e você vai guardar o jardim. Você guarda este lugar. Mas haveria um momento que não caberia ali. O que competiria ao homem fazer? Na visão do Mike. Ele falava assim, eu gostei disso. Tocava a trombeta, punha os filhos tudo na cerca, na beira do rio, de todos os rios, imagine quilômetro que era isso, mas estava apertado já. A ideia era para estar apertado já. E agora no contar de 3, acho que o Felipe aprendeu com ele. No contar de 3, vamos avançar sobre esses rios. E à medida que eles avançassem sobre os rios, o Éden se estenderia para aquela região. Isso é crescer e multiplicar. Essa era a visão de crescer e multiplicar. Vocês vão trabalhar neste lugar e você vai guardar o jardim. Só que haverá um momento que vocês não vão caber, mas tem um planeta inteiro para vocês expandirem. Só que para que isso aconteça, você tem que trabalhar. Amém? E ver o fruto desse trabalho sobre sua vida. Mas você sabe da história, querido? E aconteceu, o pecado entrou, e por causa do pecado, o que significa pecado mesmo? A definição fácil? Errar o alvo. Ele tem um propósito na criação, e o homem pecou, e a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. E o homem então saiu desse propósito, desse alvo, e consequentemente trouxe morte, destruição, para aquilo que o homem tinha como propósito, como plano original. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, Deus dá uma declaração sobre o trabalho do homem. E é isso que eu quero ler aqui, caminhando já para o final, e falando de 2 definições. Gênesis 3, eu vou ler do 17 ao 19. Nesse momento do pecado, estava indo tudo bem. Eles se alegravam com o trabalho deles. Mas ele vacilou. Por um momento ele vacilou, não guardou o jardim. A serpente entrou. Ele tinha que trabalhar vigiando. Ele tinha que trabalhar expulsando. Serpente não fala, o que você está falando? Sai fora. Mas ele deixou, ele deixou, ele deixou,
E começou a falar, e conversar, e trocar papo. Tomaram um chazinho, a serpente e a Eva. Quem sabe, quantas vezes não foi a conversa? Aqui parece simples. Mas quanto tempo foi esse diálogo? Quanto tempo foi essa aproximação? E cadê o Adão para expulsar, para guardar o que ele tinha que fazer? O trabalho dele era guardar o jardim, lavrar e guardar o jardim. O engano veio, o pecado entrou, e Deus começa a dar sentenças. Eu vou ler aqui Gênesis 3,17. E para Adão Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse, e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Não é o momento agora de explicar o que é essa árvore. Faça a escola Vida Cristã, os mestres lá vão te ensinar. Algo que Deus falou para não fazer, eles fizeram. Aprenda isso lá na escola Vida Cristã. Amém? Por causa de você, por causa do que você fez, a terra será maldita. Por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada. E olha o que Deus fala: você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Não é que Deus está instituindo o trabalho agora, já tinha trabalho. Um trabalho que está descrito na Bíblia é Adão dar nome a todos os animais. Isso é um trabalho, hein? Deve ter dado um trabalhão. Então o trabalho já existia. O que o pecado trouxe foi uma maldição sobre o trabalho. Tudo bem? A terra lhe dará mato e espinhos, e você terá que comer ervas do campo. Você terá de trabalhar no pesado. Essa linguagem aqui eu gostei. Você terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Quem aqui é do Nordeste? Vou falar do Nordeste pelo que eu conheço. É fácil semear e plantar lá no semiárido? Meses, anos que não chove, terra seca. Amém? Você vai trabalhar no pesado, suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Houve, por causa do pecado, uma sentença. Houve, por causa do pecado, um peso sobre o trabalho da humanidade. Amém? Estão comigo? Mas nós já vimos, na primeira parte da palavra, era para mostrar para você que trabalho é de Deus, Deus trabalha, como em semelhança dele nós trabalhamos, e o desejo dele é que o nosso trabalho produza fruto e nos alegremos com o resultado do trabalho. Mas houve uma maldição. O pecado trouxe um peso sobre o trabalho. E a humanidade sofre esse peso. E algo que Deus colocou no meu coração para essa noite é arrancar esse peso de você, querido. Arrancar esse peso de nós. Essa sentença, essa declaração, vou para a luta, vou para a guerra. Eu vou viver a lei de Gerson. Não. Isso é resultado de pecado. Isso é resultado de uma visão deturpada. Isso é resultado de um engano, de uma maldição. E não é isso que Deus tem para mim e para você com relação ao trabalho. Amém? Eu vi duas definições, eu vou falar de uma depois. O Felipe me ajudou agora há pouco na definição em hebraico sobre trabalho. E a palavra em hebraico é abad. E os sentidos mais usados para essa palavra no hebraico são serviço. Pasmem, escravidão. Mas essa escravidão ligada à adoração. Ou seja, trabalho na linguagem da palavra, na origem da palavra, é serviço, sim, mas é um serviço que eu me envolvo a tal ponto que eu gero uma adoração a Deus. Não dá tempo de eu ler. Você vai ouvir na CAP, você ouve as ministrações do apóstolo. Mas logo depois do pecado, a Bíblia começa a falar que Adão e Eva tiveram filhos.
E Abel e Caim ofereceram, o que está registrado na palavra, a primeira coisa que está registrada depois que eles são lançados fora do Éden, é Abel e Caim oferecendo a Deus um sacrifício. E o sacrifício que eles oferecem é resultado do seu trabalho. Por isso essa palavra abad está relacionada com sacrifício. O resultado de um trabalho é um sacrifício. E eles apresentam esse sacrifício a Deus. Amém? Deus criou o trabalho. Deus mandou Adão trabalhar. Quem tem filhos aqui? Quem se alegra quando o seu filho começa a produzir alguma coisa, a responder a alguma atitude? A tomar uma atitude, mesmo quando criança, adolescente, mas quando você vê que um ensino, quando você vê que uma direção, quando você vê que uma intercessão sua gerou nela uma mudança e ela produz alguma coisa. Lembra dos recadinhos do Dia das Mães que elas fazem nas escolas, com um coraçãozinho e tudo mais? É um trabalho. E você se alegrou sim ou não como pai ou mãe? Você vai se alegrar sendo pai ou mãe. Amém? Com essas coisinhas simples, bobas. Mas esse é um sacrifício. E o que gerou em você? Alegria, sim ou não, pai ou mãe? É a mesma coisa a Deus. Deus nos formou com capacidade de trabalhar e gerar e produzir. E quando nós entregamos, geramos isso que Ele colocou em nós, Ele se alegra como papai e mamãe. Porque o trabalho deles está me alegrando. Trabalho representa sacrifício a Deus, nesse sentido. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Não é um peso suor do rosto, isso é o pecado que trouxe. Só que já tem solução para isso, dá um tempinho que eu já falo. Já tem solução para os espinhos. Já tem solução para a terra árida e seca, que produz erva daninha, já tem solução. Mas antes eu preciso entender isso, querido. Nós precisamos entender isso. Trabalho, abad, é usado junto com a palavra escravidão, serviço, mas sempre remetida à adoração. É o resultado de um esforço, é o resultado eu não quero usar a palavra trabalhar, é o resultado de uma habilidade que gera um fruto que eu apresento ao papai. E ele se alegra. Amém? E ele se alegra. Porque ele olha, ele deu habilidade e ele quer que isso aconteça. Amém? Eu fui buscar uma outra tradução da palavra trabalho mesmo, no latim, e aqui a coisa é feia. A palavra trabalho no latim vem do latim tripalium, termo usado para a junção de dois elementos, tri, que significa três, e palium, que quer dizer uma madeira. Ou seja, tripalium era o nome de um instrumento inicialmente usado para debulhar espigas. Eram 3 pauzinhos juntos, afiados, que passava no milharal para colher espiga. Chamava tripalium aquilo. Tudo bem? Só que passou a ser um instrumento de tortura. Começou como um instrumento para a agricultura, mas depois foi um instrumento de tortura. Essas 3 estacas de madeira bastante afiadas, era comum nessa época antiga da Europa. Deste modo, a palavra tripalium soava para as pessoas, ele é torturado. Tripalium significa torturar alguém, ou ser torturado. E por incrível que pareça, querido, essa palavra tripalium veio primeiro para o francês, travailler, que significa sentir dor ou sofrer. Depois, com o passar do tempo, passou a significar uma atividade exaustiva, fazer uma atividade difícil, fazer uma atividade dura. Você percebe como que o diabo, como que o pecado
trouxe um peso sobre o trabalho? A palavra trabalho, literalmente, quer dizer tortura. Quem quer ser torturado? Ninguém. Para que estamos estudando isso? Para romper com esse pensamento e com essa maldição. Para entender que eu não quero tripalium, eu quero o abade. Eu quero produzir o que Deus colocou em mim, que eu vou buscar por revelação. E é o suficiente para me fazer feliz e pleno, e principalmente, apresentar ao Pai como um sacrifício, como adoração, como honra a Deus. Amém? Há um tempo atrás também, lá na nossa igreja, na Atlântica, o apóstolo Géser trouxe uma palavra, acho que foi num dos aniversários, falando da importância da coroa de espinhos de Jesus. Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos, sim ou não? E foi chicoteado e muitas coisas aconteceram com ele fisicamente. E o apóstolo Géser trouxe uma revelação naquele dia. Um espinho aqui na testa, sangra ou não sangra? Ou seja, derramou sangue. E o que o apóstolo Géser falou aquele dia foi tremendo, me marcou também. Por que a testa de Jesus sangrou? Para redimir o suor do rosto. Amém? A maldição de Gênesis. Você vai ter que trabalhar pesado. Você vai ter que trabalhar com o suor do rosto, a maldição sobre o trabalho. Jesus está redimindo, derramando o seu sangue sobre o suor do rosto do homem. Amém? Isso foi maravilhoso entender. Deus não quer que o homem viva tripalium, tortura. Apesar da maldição do pecado, Jesus trouxe redenção, foi redimido o trabalho. O sangue de Jesus caiu na terra. Por que caiu na terra? Houve remissão sobre a terra. Amém? Não vai ter que produzir mais erva daninha. Não vai produzir somente espinhos. Não vai ser só terra árida, difícil de trabalhar, não. Eu trouxe redenção para você. E a capacidade que eu coloquei dentro de você, revelação, trabalho, vai fazer com que qualquer circunstância, seja mais difícil que for, por mais impossível que possa parecer, o seu trabalho em mim, o seu abude em mim, a sua revelação, a sua disposição em trabalhar, todas as circunstâncias são mudadas, porque eu trouxe redenção. Porque eu trouxe redenção, Jesus trouxe redenção. Amém? Tudo bem? Quantos recebem isso? Precisamos entender isso, querido, e romper com essa visão de escravidão, romper com essa visão de tirar proveito e nos envolver na visão de Deus a respeito de trabalho e sermos abençoados. Amém? Quero que os músicos venham, uma adoração, a gente já vai celebrar ou adorar. Eu preciso entender, querido, que eu devo trabalhar com expectativa. Deus é um Deus criador, somos a sua imagem. Nosso trabalho é a maneira de manifestarmos essa semelhança. É a maneira de gerar, é a maneira de produzir, é a maneira de manifestarmos a natureza de Deus, que é um Deus que trabalha. Lembra do texto de Isaías 64? Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Amém? Fica de pé, eu quero ler com você um último texto. Eu tenho um texto, não vou falar para não projetar. Já você ouviu o que eu estou lendo aqui. Embora você já conheça. Houve um momento que Deus chama Israel e chama Moisés. E você conhece toda a história de Israel. Deus não os chamou para deitar debaixo de um, como chama aquilo? Oásis no deserto.
e ficar bebendo de uma aguinha fresca no meio do deserto. Deus nos chamou para trabalhar. Deus nos chamou para formar, para tomar posse de uma terra, amém? Deus nos chamou para serem um povo que o representasse na terra. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, amém? Que mostrasse e revelasse quem é Deus. E você olha para Israel hoje, você vê um povo que realmente mostra quem é Deus, revela quem é Deus. Um país organizado. Isaías 66 falava sobre isso. Poderá uma nação surgir num dia? Surgiu num dia. E do nada, onde há poucos anos, 70 anos, sei lá, menos que isso, você vai em Israel, você vê uma nação próspera, de primeiro mundo, porque é um povo que entendeu o abud, entendeu o chamado, é um povo que deseja produzir para Deus um sacrifício de adoração através do trabalho, porque quem dá a eles forças é Deus. Então eles produzem, e o que produzem é sacrifício para Deus. E tem um chamado aqui em Êxodo, que Deus fala assim: Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência. Olha a próxima palavra: competência. Deus deu a esse cara aí, o Bezalel, inteligência. Deus deu a esse homem competência. Deus deu a esse homem habilidade para fazer todo tipo de trabalho. Todo tipo de trabalho artístico. Diga para quem está do seu lado e aponta assim, como o pastor Gerson falou de manhã: está aí. Coloca no coração dele: está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Deus deu. O pastor Gerson falou muito sobre isso hoje. Está aí. Deus deu para ele inteligência, Deus deu para ele competência, Deus deu para ele habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos, para trabalhar em ouro, para trabalhar em prata, em bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Queridos, pelo que está dizendo o texto, se Deus deu, é porque Ele não tinha. Amém? Diga para quem tá do seu lado: não pense você que aquilo que você não tem, Deus não pode te dar. Não pense você que você vai sair daqui na mesma decepção, na mesma dificuldade. Se você quiser hoje, Deus vai colocar aí. Ou melhor, Deus vai despertar o que Ele já colocou aí. Amém? O texto continua. Eu acho que há 2 anos atrás, 1 ano atrás, eu fiquei em casa sozinho e eu tinha que montar um guarda-roupa, que está no quarto da Sara. E eu não sabia, eu já tinha montado aquele guarda-roupa 3 ou 4 vezes junto com a Márcia nas mudanças. E a coisa era difícil, o negócio é grande. E um dia ela veio para a igreja e eu fiquei em casa sozinho, e estava já no momento, porque iam chegar o piso para o outro quarto, eu precisava montar, alguma coisa assim, eu precisava resolver aquilo. Não sei o que deu, querido. Eu montei sozinho o negócio. Aí a Márcia falou: mas como que você fez? Mandei a foto. Aí eu falei: o espírito de Bezalel veio sobre mim. Eu brinquei, mas eu falei: era impossível. Eu sou grande, né? Eu sou muito grande. E aquele armário com aquelas portas imensas, e nós dois juntos, nunca deu certo. Deu, mas ficava daquele jeito, sabe? O guarda-roupa ficava assim, você encostava, ele ia para lá. Era novo, mas 2 ou 3 mudanças. Queridos, você vai lá hoje, você pode empurrar, o negócio não sai do lugar. Eu não sei como. Ele ficou melhor do que quando foi montado pelo fabricante na primeira vez. Eu lembrei desse texto. Senhor,
Eu falei, Deus, eu preciso resolver esse negócio hoje aqui. Eu tenho que resolver sozinho. E quando eu vi, em poucas horas, o negócio estava em pé. Amém? Isso é uma experiência que eu tive. O texto continua. O Senhor deu a Bezalel e a Oilabe, filho de Alzamaque. Olha os nomes para os seus filhos aí. Da tribo de Dan. Deus deu para esse cara o dom de ensinar os outros. Não somente a habilidade, mas Ele deu também dons. Dom para ensinar. O que eu vejo aqui, querido? Não há nada que você tem que é só para você. Entenda isso. A visão de Deus sempre é multiplicação. A visão de Deus é sempre dar, é sempre entregar. Não retenha o que você tem. Deus deu habilidade para ele, mas deu habilidade também para ensinar. Melhor coisa é dar do que receber. Isso é Deus fazendo, isso é Deus falando. Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. O que eu quero concluir aqui e já orar com vocês? Trabalho é algo que está em Deus, faz parte do caráter de Deus. Por isso, faz parte do nosso caráter, faz parte do nosso DNA de regenerados em Cristo. Amém? Trabalho tem uma função, glorificar a Deus. Trabalho tem um propósito, glorificar ao Pai. Amém? E Ele dá o exemplo, Jesus deu o exemplo trabalhando. Jesus falou, Pai, na oração, Pai, eu cumpri tudo o que o Senhor me deu para fazer, para realizar. Tudo que eu tinha que fazer, o meu trabalho aqui eu fiz para te dar glória, para te dar honra. E é esse o propósito de Deus para a minha e para a sua vida.